Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Bom dia, Delor. Bom dia, ouvintes da Som Maior 107.1. Hoje conversaremos diretamente aqui de Anápolis, esta bela cidade que fica entre Brasília e Goiânia. Conversaremos sobre alguns aspectos da analítica de linguagem. Alguns aspectos de como utilizar as palavras através do emprego que elas possuem dentro da malha intelectiva de cada pessoa. Quando acompanhamos o modo como uma pessoa utiliza as palavras ao longo da vida, temos vários indícios de como podemos empregar estas palavras quando surgem problemas, questões existenciais. Olhem, vamos supor aqui, Adelor, para começarmos essa explicação, vamos tomar apenas os gêneros literários clássicos, aqueles que foram classificados conforme Aristóteles. Às vezes, uma pessoa somente conseguirá expressar, por exemplo, uma saudade por meio do gênero lírico, usando então a primeira pessoa, como a gente encontra muito na música popular brasileira. Então, assim, me vem aquela canção do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. Ela é bastante emblemática nesse sentido. Às vezes a pessoa somente conseguirá tratar dela mesma se utilizarmos este gênero literário. Bem, mas acompanhando a história de vida de uma pessoa, às vezes nos deparamos com pessoas que utilizam fábulas ao invés de música, e fábulas que hoje, como estas que são escritas por Luiz Fernando Veríssimo, por Milor Fernandes, são fábulas que podem substituir lições de vida que às vezes se tornam muito duras. Então, nesse sentido, muitas vezes é possível mostrar a uma pessoa determinadas coisas dentro dela utilizando uma fábula como a do Patinho Feio. Então a pessoa pode inclusive se identificar com o patinho da história e aos poucos perceber determinadas coisas dentro dela, algo que às vezes uma conversa direta não tem a mesma intensidade, a mesma profundidade. Depende muito de cada pessoa. Claro que isso a gente só vai fazer de uma forma ou de outra, conhecendo o modo de ser da pessoa, porque senão a gente cai no grotesco, cai naquela coisa das fórmulas prontas que funcionam mais no papel do que propriamente na prática. Vamos considerar também aqui, Adelor, a estilística. Olha, a estilística, ela propicia ferramentas maravilhosas aqui para terapia, como por exemplo as figuras de linguagem, né, as comparações, as metáforas. Olha, às vezes dizer a uma pessoa que ela é a nossa luz, que ela é o nosso caminho, isso pode significar mais do que uma viagem de férias com essa pessoa, aquelas lindas praias que tem ao sul do Rio Grande, lá para o Uruguai. Uma pessoa que me diz no consultório que, por exemplo, que a palavra dela não tem mais força, que ela não consegue expressar nada que tenha força, ela parece que ela perdeu isso no verbo. Muitas vezes, analisando a historicidade e observando como ela emprega os determinados termos, nós podemos nos utilizar de hipérboles. Então, muitas vezes a gente pede para a pessoa, ou coloca no diálogo com ela, determinados exageros que devolvem a força às palavras. Um exemplo disso é quando a pessoa diz que quer manifestar 1000 vezes que ficou magoada com a outra. Um exagero que muitas vezes caracteriza e retorna à força aquilo que ela queria dizer e que parecia tão apagado.
Existem muitas maneiras de utilizarmos os recursos da gramática, os recursos da linguagem, do dado de semiose, como a filosofia clínica faz, dos recursos da vida para o dia a dia. O eufemismo, por exemplo. O eufemismo, que hoje é algo tão em moda, né? Nós não dizemos mais velho, nós dizemos a melhor idade, nós não dizemos mais que uma pessoa é cega, mas que a pessoa tem necessidades especiais. E empregada doméstica hoje em dia já virou secretária. Quer dizer, há toda uma troca de palavras, de termos, com o sentido, com o intuito de simplesmente atenuar o que se está tentando dizer. Às vezes isso muda, por exemplo, na ironia, mesmo com a advertência de Hilke, que é tão utilizada, que é uma maneira muito comum de a gente poder dizer o contrário do que se pretende dizer, com aquele efeito agudo, geralmente, né? Por exemplo, uma pessoa diz: ainda bem que o Lula gosta de baixar os impostos. A gente sabe bem o que é isso. Poemas, teatro, a trova, tem a carta também. Olha quantas pessoas, hein, Adelor, que brigaram e voltam a conversar depois por causa do e-mail, acabam trocando os primeiros e-mails, algo que às vezes, do ponto de vista verbal puramente, talvez não fosse possível. Vamos considerar aqui também a paródia. Olha, uma parte imensa da história da filosofia foi construída por paródia, que é aquela relação dos textos no qual um critica e vai distorcer o que o outro diz. Há pessoas que somente conseguem lidar com um ensinamento nocivo, no qual elas aprenderam a não expressar o que sentem, quando se deparam com outro ensinamento que desautoriza o primeiro, tudo em forma de textos, tudo em forma de paródia. Imagine o uso disso na vida, no consultório, né? Uma pessoa às vezes está tão certa de que determinada coisa na vida dela realmente não tem jeito, quando na verdade faltaram possibilidades de opção para considerar isso. E às vezes pela paródia nós conseguimos que a pessoa consiga fazer essa interlocução. Claro que somente conhecendo a história da pessoa nós podemos fazer isso, porque do contrário, como poderíamos interagir com ela, né? Fica aquela coisa da tentativa e erro. Alguns, por exemplo, se perdem e acabam expressando coisas que nada têm a ver com as intimidades que eles têm dentro do peito. Às vezes eles nem sabem disso. Tudo muda de foco quando a gente conhece razoavelmente o modo de ser da pessoa e o que ela de fato quer expressar. Nós voltaremos a esse tema e aprofundaremos, ele é muito amplo para tratarmos de uma passada só. Sigo agora em direção a Goiânia, depois ao Pantanal, e na próxima quinta-feira retomamos a nossa conversação. Um grande abraço, Adelor, e aos nossos ouvintes da Som Maior 107.1.